Aleluia. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Te exaltamos, te glorificamos. Já te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso na casa do Senhor, entre irmãos, podendo contemplar a bondade do Senhor, os conselhos do Senhor, a sabedoria do Senhor, o poder do Senhor. Deixa a gente ter um pouco mais, Pai, onde vamos agora nos concentrar na palavra da verdade, um pouco mais. Enche, Pai, a tua igreja do teu espírito, da tua palavra, do conhecimento, da sabedoria, do discernimento, do poder, do temor. Pai, vem plenamente com teu espírito e a tua palavra e nos edifica como igreja, Pai. Nossos corações estão aqui, Pai, somos, Pai, ensináveis, queremos, Pai, aprender do Senhor, Pai. Queremos ser assim, curados pelo Senhor, libertos pelo Senhor, transformados pelo teu poder, o poder da tua palavra, o poder da tua presença. Em nome de Jesus nos edifica, Pai, como igreja, no ministrar da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Jesus. Eu quero estar ministrando dentro da série Check-up do Coração, uma série que o Senhor tem nos dado. Estamos ministrando, desenvolvendo então essas ministrações concentrados na vida de Davi e no Salmo de Davi, onde ele vai então colocar numa oração profunda diante de Deus, para que o Senhor pudesse sondar seu coração, examinar seu coração. E então, irmãos, nós estamos aqui sondando o coração, examinando o nosso coração diante do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito. Amém, queridos? E temos ministrado já alguns sermões, e nós estamos nesse sermão 4, quando o amor volta a fluir. Amém? Nós descobrimos então que estamos examinando uma área onde o Senhor, Ele deseja, Ele fez a gente com essa estrutura, não é? Emocional, espiritual, e esse núcleo de concentração, né, de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nossas decisões, nosso coração, e Ele deseja então habitar, encher, transbordar, fluir, né? E a base dessa presença é o amor de Deus. Então nós estamos aqui fazendo esse exame ecocardiograma com Doppler, e esse exame do coração, nós estamos fazendo uma analogia como se você estivesse indo para um cardiologista, mas nós estamos indo para a palavra, aonde essa palavra de Deus é como um especialista do coração, da nossa alma, do nosso espírito, diante de Deus e diante das pessoas e também de nós mesmos. Amém? Antes de entrar aqui, queria falar para você, não sei se você já observou, mas ultimamente eu tenho ministrado, irmãos, assim, séries, e com cuidado assim, de estar calibrando essas séries para a igreja, ministrando uma série mais profética, cavando um pouco mais do conhecimento e dos desdobramentos proféticos para a igreja. Por exemplo, nós ministramos uma série aqui chamada 7 dias, onde a gente foi de Gênesis a Apocalipse, muito preocupado para que a igreja consiga se apaixonar, se estruturar, se aprofundar no conhecimento bíblico, profético, né, apostólico, mestre da palavra de Deus. Como também a gente está ministrando série mais pastoral, então um cuidado pastoral. Por exemplo, nós ministramos a série aqui Viva o Hoje, com uma série de ministrações para um impacto assim prático do dia a dia,
tratando nosso dia a dia na presença do Senhor, como se fosse uma urgência que Deus deseja para que todos os dias a gente esteja assim na sua presença. Nós estamos ministrando uma série chamada 7 Igrejas. Estamos ministrando sempre nos cultos de ceia, primeiro domingo do mês. Essa série é bem profética. A gente trabalha mais textos profundos, mais complexos. E agora nós estamos ministrando check-up do coração. Uma palavra pastoral para você, para cuidar do seu coração, para o seu dia a dia. Amém, queridos? Trabalhando um pouco mais das suas emoções, dos seus sentimentos, de dentro para fora. Então o Senhor tem nos envolvido, amém, querida igreja? Com a sua palavra, amém? De dentro para fora, de fora para dentro, nos nossos relacionamentos e também com a expectativa que temos da justiça do Senhor, do tempo que estamos vivendo, amém? Vamos lá, check-up do coração. Abra sua Bíblia aí em João 4,18, eu quero repetir para você o texto base desse sermão, e quero hoje me concentrar com você numa dessas fluências do amor dentro da gente. Nós estamos também nos baseando nas linguagens do amor, como se fossem canais onde flui o amor na nossa vida, né? E como a gente é marcado particularmente por essas linguagens de amor, esses canais de amor dentro da gente, amém? João 4,18, quem encontrou aí, diga amém. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém, queridos? Então a palavra de Deus já está dizendo que você precisa fluir no amor, ser aperfeiçoado, que o amor vai aperfeiçoar você. E um desafio que a gente tem é a questão do medo. O medo é um bloqueador, o medo é um instrumento que pode fazer você, perder o fluxo desse aperfeiçoamento que é o amor de Deus. Você foi criado para receber amor e também fluir amor, transbordar em amor. Você é essa entidade, né? Esse núcleo onde o amor de Deus se concentra, amém? Também o amor de outras pessoas, mas você também pode dar esse amor para Deus e também o amor ao seu próximo, amém? E o que vai nos impedir desse fluxo? O medo. São traumas, são feridas, são bloqueios. E a gente percebeu, então, nessas últimas ministrações, que, como particularmente a gente vai sendo marcado, vai sendo moldado, formado, por esses caminhos, como se fosse, assim como o coração tem suas artérias, né, um sistema onde flui com muito mais importância, né, o fluxo do sangue, assim também nossa alma, nosso espírito, nossa vida espiritual também, ela vai achando caminhos para fluir. E assim como eu falei para você, que no exame de Doppler, é feito ali como se fosse um scanner, né? Uma visualização por onde caminham esses fluxos no coração. E ali dá para ver onde está entupido, onde está estreito, onde tem refluxo. Assim também a palavra de Deus é como um exame que vai mapear, sabe, irmãos, esse fluxo do amor nas nossas vidas, e a gente tem usado então essas linguagens do amor, ou canais do amor dentro de nós, que são, por exemplo, presença, palavras, toques, presentes. A gente vai perceber que essas linguagens do amor, a gente vai se identificando, e a gente também vai observar que essas áreas
torna nosso coração sensível e vai deixando a gente, então, marcado. Nem sempre nossa linguagem de amor revela apenas uma preferência, mas às vezes ela também revela uma região sensível da nossa história, da nossa infância, do nosso modo, sabe, de nos ajustar, né? Na maneira como a gente recebe, ou se bloqueia a isso. Aquilo que mais sentimos falta pode se tornar aquilo que mais desejamos receber. Olha que interessante, começa por aí. Aquilo que mais sentimos falta desde a infância, talvez vai se tornar naquilo que mais desejamos receber, onde a gente vai colocar muito foco, muita atenção para receber. Muitas vezes aquilo que mais desejamos receber também se torna aquilo que mais tentamos oferecer aos outros. Por exemplo, quem sofreu com palavras negativas, depreciativas, destrutivas, pode desejar palavras de afirmação. Então, se uma pessoa foi muito marcada com palavras, seu pai marcou sua vida com palavras, sua mãe, ou pessoas, amigos, e aí então isso acaba se tornando no hiperfoco, e como você teve muita ausência de palavra positiva, de palavra de bênção para a sua vida, então agora você quer receber demais nesse canal chamado palavras. Então você procura muito ser afirmado emocionalmente, psicologicamente ou até espiritualmente, quando você tem uma palavra de elogio, uma palavra positiva, você fica dependente, ou essa é uma carência da sua alma, é uma carência do seu coração, e você só se sente amado, seguro de ser amado, quando alguém pode usar palavras para afirmar isso para você. Então, é uma maneira de você receber amor, e também acaba sendo uma maneira de você dar amor, né? Expressar amor pelas pessoas. Tem pessoas que sabem muito bem, e o canal de expressão de amor delas são palavras, ok? Você vai ter pessoas que, por exemplo, ficou ou passou por experiências de solidão, de abandono, e aí, aliás, é isso, de ausências, e isso vai fazer com que ela profundamente procure, sabe, preencher isso por presença. Então, aquele tempo de qualidade, se alguém te der um presente, talvez você vai pensar assim, está tentando substituir a sua presença por um presente? Então, tem pessoas que, se entregar o presente, ele se sente muito amado. Mas tem pessoas que, se sofreu um pouco de abandono, de ausências quando criança, ou na história da vida, presentes, toque, palavras, não vão atingir seu coração como uma presença de qualidade, um tempo de qualidade juntos. Então é assim que o nosso coração vai se enredando. Por exemplo, quem precisou se virar sozinho desde criança, pode enxergar cuidado prático como uma das maiores expressões de amor, ou seja, é aquela pessoa que, para ser amada, esse canal que mexe com ela é o serviço. Uma pessoa que faz um serviço, está prestando um serviço, a pessoa pode fazer, não, eu pago para você. Não, não é dinheiro, mas ele quer que esteja lá, limpando a casa, né, queridinha? Esteja, né, fazendo o serviço. Eu falo, não, querido, eu faço o Pix. Não, eu gostaria de te ver fazendo. Como eu me transbordo em amor quando alguém faz uma tarefa, faz um serviço, e você é servido, né, por essas pessoas que têm isso. Por exemplo, quem vive uma frieza, pode reconhecer no toque uma linguagem profunda de acolhimento. Sabe, você talvez foi aquela criança que o pai ou a mãe é meio distante, não tinha muito abraço, não tinha muito eu te amo, meio frio, meio distante, Então você tem uma necessidade de receber amor através do toque, do abraço.
Tem aquelas pessoas que falam com você sempre tocando, essa é a linguagem do amor dele, sempre tocando, abraçando, ficando perto, amém? Então isso é uma observação pastoral muito interessante. Eu falei com vocês sobre palavras de afirmação, é um canal de identidade baseado em Davi, e hoje, quero agora ir com vocês, falar sobre tempo de qualidade, ou é esse canal do coração, aonde se valoriza muito a presença, amém? Então você tem aí, palavras, é uma maneira de a gente expressar amor e receber amor, muito importante do coração humano, e agora uma outra expressão de amor, tanto de dar como de receber amor, das pessoas, inclusive também de Deus, eu quero que você reflita nisso hoje, é a presença, tempo de qualidade, pessoas que gostam muito, sabe, de parar tudo o que está fazendo, para dar atenção e ficar com você presente. Olha que interessante, esses últimos dias, mês de julho, nós fizemos, eu e a queridinha, 22 anos de casados, né? Acertei. 22 anos de casado, estamos indo para bodas de pratas, né? E 22 anos de casados. Irmãos, que jornada! Nossa, como nós temos aprendido a viver junto um com o outro. E o que eu tenho percebido, irmãos? Depois de 22 anos, algo muito precioso é a importância da presença, a companhia. Sabe, depois de 22 anos, de a gente aprender muito um com o outro, o que nos compensa, às vezes não é mais uma novidade de conhecimento da pessoa, uma habilidade, a gente já se satisfaz apenas com a pessoa ao lado, presente. Sabe, irmãos, você poderia com qualquer outra pessoa, mas se a tua esposa, o teu marido, não está ali, você sente a falta. Você vai fazer qualquer outra coisa, você está sentindo aquela falta. Por quê? Porque são muitos anos com tempo de qualidade. É dormindo juntos, acordando juntos, fazendo tudo juntos. Sabe, irmãos? A presença. A presença. Eu tenho sentido isso assim, né? Como tem sido agradável poder apreciar, depois de tantos anos, que uma das coisas que mais está fixando em mim é poder ter minha esposa por perto, ter ao lado, estar presente, de tal modo que quando ela não está, faz muita, muita falta. É só estar presente. E esse é um canal de amor que Deus fez para a gente, amém, irmãos? Davi, ele também foi muito trabalhado por Deus nesse canal da presença. Davi, na verdade, ele é a linguagem de amor que Davi tem por Deus e Deus tem por Davi. É a principal linguagem, o tempo de qualidade, o canal da presença. Davi, ele viveu muitos momentos de solidão, ele esteve no campo, quando ainda era jovem, ele esteve fugindo de Saul, ele esteve indo para cavernas, desertos, ele esteve longe da segurança de palácios, mas no meio de tudo isso, Davi desejava a presença de Deus, e eu vou te provar isso na palavra. Mais do que posição, mais do que bênçãos de Deus, Davi desejava Deus, Davi desejava a presença. Vai ter episódios que Davi vai pegar a arca da presença e vai trazer ela para Jerusalém. E vai ter um momento profético em que Davi faz uma tenda para a arca da presença, e ali ele fica 24 horas, 7 dias por semana, adorando a Deus diante da arca, que era uma representação simbólica da presença de Deus no meio de Israel, no meio do seu povo.
Davi vai falar no Salmo 27, abra lá comigo, por favor. Salmo 27, versículo 4. Se você for ler os salmos de Davi, que são canções, são poesias, aonde no sermão passado, eu falei para você que é um dos canais que Deus também marcou a vida de Davi, que são palavras, né? Palavras, expressões com palavras. Davi chorava, adorava, Davi cantava com palavras, Davi, ele confessava, ele se arrependia com palavras ou expressões assim, extraordinárias diante de Deus. Davi amava muito Deus com palavras. Mais do que isso, irmão, Davi agora expressa muito amor por Deus, querendo e desejando a sua presença, tempo de qualidade com Deus, presença de Deus. Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém, irmãos? Tem uma outra expressão de Davi, se eu não me engano é nesse salmo, um e outro, ele vai dizer assim, ó, mas vale um dia, né, na tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém, irmãos? Davi, ele expressa a importância da presença de Deus na sua vida. Davi, ele não estava buscando bênçãos, ele não estava buscando status, ele não estava buscando vitórias de Deus. O que mais Davi procurava, irmãos, era a presença do Senhor. Davi, ele não queria o trono de Israel. Davi, ele queria a presença. Davi foi escolhido porque ele procurava a presença o tempo todo de Deus. O trono de Israel foi uma bênção que Deus deu para ele por conta dessa expressão de amor pela presença de Deus. Esse canal da presença fluía do interior do coração de Davi. Amém, irmãos? No deserto, isso ainda fica muito mais profundo. Vamos lá para um salmo de Davi do deserto, Salmo 63, versículos 1 a 4, eu quero ler para vocês. Abre lá, por favor, Salmos 63, 1 a 4, olha essas palavras, onde mostra esse canal do coração, esse fluxo pela presença dentro do seu interior, do seu coração. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. E enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém, queridos? Davi vai falar assim, irmão, de uma necessidade tão intrínseca, tão primitiva, né? A sede. Ele vai comparar que, assim como o corpo dele tem sede, está exausto e sedento por água, como num deserto, numa experiência de deserto, Davi está lá, sabe, irmão, assim, com calor, sedento por água. Nesse momento, Davi vai falar assim: o meu corpo quer tanto água, tem tanta sede, quer tanta sede, tanta água, e ele então vai e expressa isso diante de Deus. Assim também é minha alma, eu tenho sede da tua presença. Então, se Davi estivesse no deserto, e oferecesse para ele, né, uma água fresca, e falasse assim: não, você vai ter um vislumbre da glória da presença de Deus. Davi, eu quero ver a glória. Amém, irmãos? Depois eu dou um jeito de beber água.
o que eu quero é a presença de Deus. Amém, queridos? Davi está então nessa terra seca, exausta e sem água, e ele quer então profundamente a presença de Deus. Essa era a procura de Davi, era estar cada vez mais marcado pela presença do Senhor. Amém, irmãos? Quem foi marcado por abandono, ausência, solidão ou instabilidades, pode desenvolver uma sensibilidade maior à presença. Queridinha sempre fala que uma das minhas formas de expressar amor é tempo de qualidade. Então eu não sou muito de serviço, entendeu? Nem também de dar muito presente. Mas quando vai falar que a gente vai fazer alguma coisa junto, vai ficar à mesa junto, principalmente para comer juntos, amém, irmãos? E eu gosto de ver essa figura da mesa com os filhos, com a esposa, com amigos, a mesa, presença, qualidade de tempo, presença. Por que talvez eu desenvolvi isso? Eu tive a perca da minha mãe com 4 anos de idade, eu sofri, sabe, uma marca de abandono, uma marca de ausência de pai, de mãe, e essas presenças que me faltaram, essas ausências, veio marcando a minha vida, aonde que meu coração buscou focar pela presença de pessoas importantes. Por isso eu penso que a minha linguagem de amor, o meu canal de amor é querer estar junto, é querer estar presente. Quem sabe aí, Deus já estava moldando o meu coração pastoral, não é? Porque um coração pastoral é um coração que quer estar apenas presente. Quando você chorar, o pastor queria chorar com você. Quando você está celebrando a vida e está sorrindo, o pastor queria também celebrar a vida com você. Essa semana mesmo, irmão, eu tive isso intensamente. Nós tínhamos acabado de ter a notícia do falecimento do nosso irmão. E nós estávamos vivendo um luto, sabe, uma perda já desde a semana passada. E já estava marcado uma visita a uma família que estava celebrando o nascimento do Noah, né? Nós tínhamos uma visita lá na casa, na verdade na casa da irmã Damiana, e para visitar o filhinho do irmão Eduardo com a Raíssa. Queridos, e eu falei, meu Deus do céu, vivendo aquele luto, aquela perda, aquela coisa toda, o corpo para chegar na igreja, aquela coisa toda, ai meu Deus, mas eu tinha uma visita marcada, e a irmã, não, porque nós vamos fazer uma jantinha, e aí nós fomos. Eu esqueci, irmão, do luto, esqueci assim, eu fui envolvido num ambiente, que quando eu vou ver, cara, que coisa, né? Como a gente consegue viver esses ambientes? Isso devido a um coração pastoral. Porque a presença, o ambiente da casa era de celebrar a vida que está começando. E depois dessa visita, nós passamos a madrugada aqui, na igreja. Vivendo o luto. O final da vida. Entende, irmãos? Essa questão de estar presente. Não importa o que é a circunstância. A questão não é a circunstância. A questão é estar presente. Amém, queridos? Se é para chorar, então a gente chora. Se é para sorrir, então a gente vai sorrir. Se é para fazer festa, a gente vai fazer festa. Se é para se despedir e chorar, estamos presentes. Amém, irmãos? Eu quero ir com vocês lá em Samuel 23, abra sua Bíblia, por favor, versículos 16 a 18.
Samuel 23, 16 a 18. Davi, ele também recebeu amor por meio da presença fiel de Jonatas. Olha que interessante. Então, Davi era muito marcado por esse fluxo do amor pela presença de Deus. E aí você vai perceber que isso também se expressa com as pessoas à nossa volta. Lá em Samuel 23, 16 a 18, olha o que está escrito lá, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai Saul não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo no comando. Até meu pai Saul sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Aqui é um episódio interessante porque Davi estava sofrendo ataque, perseguição do rei Saul, o rei de Israel. E ele já estava ungido e pronto, já chegando o tempo para se tornar o rei de Israel. E Deus já tinha falado pelo profeta que tinha desaprovado Saul e aprovado Davi. E Saul sabia de tudo isso. E Saul agora, com inveja, com ciúme, vai tentar matar Davi, para ver se muda a sentença de Deus. E ele começa a perseguir Davi. E Davi tem que se esconder, e vai para a caverna, e vem para cá. E Davi poderia muito bem atacar Saul e matar Saul. Deus entregou Saul nas mãos de Davi, numa caverna, irmãos. É até interessante, é muito engraçado isso. Davi está se escondendo do rei, Saul que está perseguindo ele para matar, e ele vai para uma caverna. E o Saul junto com a comitiva lá real, estão passando por perto dessa caverna, e sabe o que acontece, irmão? Dá um piriri no intestino do rei, você está entendendo? E ele fala, não, acha uma caverna para eu poder aliviar. O homem, desculpa aqui, meu irmão, foi cagar na caverna que Davi estava lá. Meu irmão, Davi está aqui assim, ó, se escondendo. Quem é que vem, irmão? O inimigo dele, o perseguidor dele, vem cagar do lado dele. Olha o Davi aqui. Infeliz. Pô, meu irmão, além de querer me matar, está querendo me matar com gás aqui. O rei, meu irmão, evacua de boa. Sabe o que Davi faz? Quietinho, ele pega aqui, ó, o canivete do Rambo dele. Simão, pega e passa assim, tira um pedaço das vestes reais do rei. E depois de um tempo ele vai falar assim, aqui rei, Deus me entregou você nas minhas mãos. Eu não te matei porque até que você merecia. Que cagada que você fez naquela caverna, moço, entendeu? Deus, rapaz, que livramento Deus deu para você, mas eu paguei o preço. Entendeu, irmãos? Aí ele faz amizade com Jonatas, que é filho de Saul. Esse Jonatas, ele teria que herdar o reino. E aí Jonatas, eles conversam, e Davi se acerta com o filho do rei, eles fazem uma amizade, e o filho do rei está dizendo assim, rapaz, eu não vou fazer que nem meu pai, eu reconheço a vontade de Deus sobre a sua vida, Davi, vamos fazer um acordo. O pai sabe que o reinado dele já acabou, porque Deus o desaprovou, e você será rei, fica na paz, vamos fazer um acordo aqui, amém, irmãos? E Jonatas diz assim, Deus é contigo, você será rei, amém, irmãos? O Jonatas, ele dá palavras de afirmação para Davi, e ele firma o quê? Um acordo de presença, conta comigo no seu reino, serei seu amigo, serei seu servo. Ou seja, o Jonatas,
ele ia ser rei, mas ele deixa isso, porque reconhece a vontade de Deus sobre a vida de Davi. Amém, irmãos? Isso é presença. Jonatas não fortaleceu Davi em dependência emocional, mas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Sabe o que é isso, irmão? Um amor maduro. Um amor maduro não prende a pessoa em nós, porque às vezes, o que vai acontecer? Quando você percebe que uma pessoa gosta muito de presença, você pode até manipular e controlar essa pessoa, porque você sabe que ela é carente de presença, e aí você é um cara muito presente, só que você joga, porque isso é uma carência do seu irmão, isso é uma carência da sua esposa, isso é uma carência do seu filho, e aí você manipula para poder ganhar vantagem dessa pessoa, com o quê? Com aquilo que mais ela gosta de receber em amor. Só que isso que ela está recebendo, de repente não é amor, não é um amor maduro, é um amor infantil, que está querendo ganhar vantagem. Jonatas poderia muito bem ter ganhado vantagens, com essa amizade, com essa presença que ele estava oferecendo, e Davi estava gostando disso. Mas Jonatas não, leva ele para Deus. Não, irmão, você precisa buscar em Deus, é Deus que está aprovando a sua vida. Sabe, irmão, então, muito cuidado, porque a gente sabe, né, dessa influência que a gente tem também, na vida do outro, e porque eu tenho um canal de influência, eu posso não usar do amor, em vez de fluir amor, está fluindo controle, medo, entende, irmãos? E aqui que eu queria falar com você nesse sentido, a presença, irmão, ela precisa nos levar para Deus. A presença dos nossos irmãos, de nossos amigos, tem que levar o nosso coração para ser forte, estabelecido, firmado em Deus. Amém, queridos? Eu quero ler para você, lá em Salmo 51, vai comigo lá, Salmo 51, 11. Davi, ele peca contra Deus, ele falha, olha isso aqui, irmãos, ele falha contra Deus. Aí você fala assim, poxa, mas logo ele que gostava tanto da presença de Deus, logo Davi que buscava tanta presença de Deus, fez tantas canções, cantava sobre a presença de Deus, e agora matou um homem para ficar com a mulher dele, adulterou. Uai, cadê a presença? Lembrar, irmãos, que você é um ser humano, é alguém que peca, alguém que falha, e olha o que Deus faz, irmão, apesar do pecado, apesar da falha, da imperfeição de Davi, ele tinha um coração, irmão, que o Senhor estava aperfeiçoando ele no amor pela sua presença. E no Salmo 51, irmão, é esse salmo que Davi faz, refletindo, né, esse momento de queda, de falha. E sabe que Davi poderia falar com Deus, irmão? Ele poderia ter escrito. Ele era rei, ele tinha tudo ali, e aí ele peca, ele provoca um assassinato, e ele faz um adultério. E aí o Senhor vai falando com ele, e ele cai em si. E quando ele vai falar com Deus, é o Salmo 51 sobre isso, ele não diz para Deus, ó Deus, eu pequei, então agora o Senhor vai tirar as coisas de mim, né? O Senhor vai tirar meu trono, minha reputação vai acabar, as coisas que eu ganhei aqui no trono, o meu palácio, a minha posição. Não, irmãos, não. Davi não pensa nas coisas que ele tem, na posição que ele tem, no status que ele tem, nas coisas que estão de fora. O que Davi vai pedir para Deus
diante de uma falha, de um pecado tão terrível, ele diz assim, irmão, Salmo 51:11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amém, irmãos? O maior medo, o maior temor de Davi era perder a presença. E aí, irmãos, nós não seremos dignos da presença, nós não merecemos a presença. Por quê? Porque eu não sou a presença perfeita de Deus diante de um ser imperfeito, eu não tenho dignidade. E é esse o medo, essa é a busca de Davi, não tires teu espírito de mim. Davi amava a presença, irmão. Ele lutava com seus demônios, ele lutava com sua carne, ele lutava com as suas fraquezas, e o coração dele pulsava. Os inimigos de Davi, no reino espiritual, celebravam a queda de Davi, mas Davi abriu o coração em arrependimento e quebrantamento e dizia, não expulses tua presença de mim. Amém, queridos? Davi temia perder a presença. Eu te dei um exemplo aqui de Davi, e eu quero ir com você para uma plenitude, irmãos, que nós encontramos da presença de Deus através de Jesus. Quando você pensar, poxa, como Deus expressou amor por minha vida. Então, Ele investiu palavras, está aqui, ó, a palavra de Deus, e vira e mexe tem um profeta falando com você, e vira e mexe tem a palavra de Deus escrita para falar com você, só que eu quero ir com você aqui, para expressar, irmão, um preço que foi muito pago, e Davi já vivia nessa aliança no coração, que era o apelo para a presença do Espírito de Deus nele. E a gente vai encontrar isso em Cristo Jesus, essa plenitude chegou, conforme o nosso presbítero Fernando ministrou aqui, de que o Senhor veio no tempo determinado, a promessa da presença de Deus. Deus não apenas chama o homem para a sua presença, Deus vem ao encontro do homem. Abra comigo lá em Mateus 1:23, eu quero ler para você. Diz assim, irmãos, Mateus capítulo 1:23, eu quero ler para você, diz, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, irmãos? A presença agora em forma humana, Jesus de Nazaré, Cristo é Emanuel, Cristo é Deus conosco, presente. Lembra lá no Éden, quando a presença de Deus vinha no Éden, quando o homem peca, perdemos essa presença. Agora a presença de Deus veio nesta promessa que a virgem ficaria grávida, e agora então o Senhor estaria presente aqui na terra, entre nós, aleluia. A encarnação é Deus entrando na nossa história. E outro detalhe, irmão, não só no nascimento, mas na vida de Jesus, na sua entrega na cruz, e lá no túmulo, ao terceiro dia, Ele ressuscita dos mortos. Amém, irmãos? Ressuscita dos mortos. E depois que Ele ressuscita, Ele também ascende aos céus, e a Bíblia diz que Ele se assenta no trono de Deus à sua direita. Amém, irmãos? Isso aqui me chama atenção, porque, irmãos, o nosso presbítero leu aqui o livro de Hebreus, e vai falar sobre o sacerdócio.
Olha que interessante. Israel nunca viu a figura de um sumo sacerdote assentado. Por quê? Porque todo sumo sacerdote teria que fazer sacrifícios continuamente. Ele não se sentava. Toda vez que Israel via o sumo sacerdote, ele estava em pé, ou saindo do Santo dos Santos, ou entrando no Santo dos Santos. Ninguém via o sumo sacerdote assentado. Por quê, irmão? Porque ele tinha que trabalhar, porque ele tinha que fazer sacrifícios. Um sumo sacerdote, sempre de pé, fazendo sacrifícios, continuamente. Quando ele morria, um outro sumo sacerdote era levantado, e assim continuava. Mas Jesus, irmão, é o sumo sacerdote que fez um sacrifício perfeito, definitivo, para nunca mais fazer. Por isso, se assentou no trono. Amém, irmãos? Porque não precisa fazer mais sacrifícios. Está consumado. Descansa. A obra está feita, realizada. Amém, irmãos? E quando o Senhor se assenta no seu trono, sabe o que ele faz uma promessa? Ele diz: não vou deixar vocês órfãos. Depois que eu subir, meus discípulos, virá sobre vocês o conselheiro, o Espírito do Senhor, do Pai e do Filho, estará com vocês até o fim. Amém, igreja? A presença de Deus, irmãos, agora está dentro daqueles que o servem, que o amam, que o buscam. Amém, querida igreja? A presença, ela permanece. A presença que permanece. E deixa eu te falar, ele gostaria de ter tempo de qualidade com você. Ele gostaria de falar, de ser ouvido, de te ouvir. A presença. João 14, 16 a 17, vai dizer: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, igreja? Olha o que Jesus está dizendo. Esse conselheiro é o Espírito da verdade. Aí Jesus uma vez falou assim: eu sou a verdade. O Espírito da verdade está sobre ele. E ele vai dizer: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Até aquele momento Jesus estava com ele, ele vive com vocês, mas depois que ele se assentar ao trono, ele estará dentro de vocês. Amém, igreja? É a presença de Jesus, é a presença do Pai, é a presença do Filho, é o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito de Deus dentro de nós. É a presença dele todos os dias, até o fim. Você, irmão, tem valorizado a presença? O seu amor tem fluído diante dessa presença? Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Fique de pé. Eu falei que hoje a gente está vivendo na aliança do meu casamento com a minha esposa uma revelação tão intensa de um prazer, de uma alegria que é estar junto, que é estar ao lado, é a presença. Ela não precisa falar, ela não precisa me convencer, ela não precisa, sabe, irmão, se parecer interessante para estar comigo, só basta estar ao lado.
a aliança de um casamento. A palavra de Deus nos garante que uma nova aliança foi feita. E se numa aliança de uma só carne, nós já podemos dimensionar essas revelações profundas e até espirituais de corpo, como um marido e uma esposa, o Senhor revela para nós a natureza de uma aliança espiritual. Ele diz que quando você se arrepende no seu coração e crê na obra do Pai, do Filho e do Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito vêm morar em você. Amém, irmãos? E Ele sela você com a presença dEle, e Ele faz uma aliança. O Espírito casou com você, e Ele vem morar com você, dentro de você. E você pode até ser infiel, você pode até falhar, você pode até pecar, mas Ele é fiel, e Ele estará com você, porque essa aliança é até que a morte separe, até o último fôlego, Ele estará em você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você pode ficar com raivinha, você pode fazer joguinho de silêncio com ele, você pode até enciumar ele, correndo para o pecado de uma maneira muito fácil. Mas ele vai interceder por você, ele vai orar ao Pai por você. Se preciso, ele vai gemer, gemidos inexprimíveis, pedindo ao Pai para que você quebrante o coração, que você se reconcilie, que você volte do pecado para a presença. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, essa presença que está conosco todos os dias, até a consumação dos nossos dias. Aleluia. Adore ao Senhor, cante a Ele, expresse palavras de amor, expresse essa satisfação de ter a presença dEle em você. Isso é amor, é Ele transbordando de amor, fluindo de amor pela sua vida. Grande é o Senhor, digno é o teu nome. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar, vamos. Aleluia. Aleluia. Ele te amou até o fim. Eu quero estar neste lugar. Onde o amor não se esfria, o fogo não se apaga. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. Você não pode ignorá-lo por muito tempo. Você tenta se distanciar, você o rejeita, você o ignora, mas Ele firmou uma aliança até o fim. Oh! E Ele permanece fiel, fiel nessa aliança. Oh! Aleluia! Sua presença é uma expressão de seu amor por nós. A presença do seu Espírito. Oh! Aleluia! Shabará, barei, maramanai, santo.
Aleluia! Oh! Se você está aqui dentro e você conclui que você não recebeu esse Espírito, que você não se arrependeu assim, crendo assim para recebê-lo, eu quero te convidar nessa noite, dá um passo à frente, publique aqui o arrependimento do seu pecado, e receba hoje do seu Espírito. Você que tem andado distante, o Espírito Santo está te convidando, renove a sua aliança com Ele, porque a aliança dele está firmada até o fim. Você que andou distante, e hoje você se arrepende com o coração quebrantado. Eu quero voltar para essa aliança, Senhor. Vem aqui à frente, aleluia. Você que está frio, você que tem entristecido o espírito, você não tem dado tanta atenção a essa presença, a esse tempo de qualidade com Ele. Eu quero te pedir, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem. Oh! Você que deseja mais da presença, clame, busque. Oh, Santo Espírito, vem, Espírito Santo, derrama, Senhor, do teu Espírito. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, baixar. Recebe do Senhor. Oh, em nome de Jesus, derrama, Senhor, da tua graça. Renova, Senhor, nossos corações, nossa mente. Vem, Espírito, e nos renova, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Desejamos a tua presença. Oh, santo é o Senhor. Digno é o teu nome. Santo é o Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos ao Senhor. Declare isso. Oh. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Pegue na mão do seu irmão, se você puder. Pegue na mão do seu irmão, aleluia. Pegue aí na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão. Aleluia. Querida igreja, assim como seu corpo está vivo porque tem um espírito em você, amém, irmãos?
e você agora tem o Espírito de Deus, está vivo espiritualmente, assim eu queria que você entendesse, a igreja de Jesus, nos 4 cantos da terra, em todos os continentes, forma um corpo, que tem o Espírito dele, amém, queridos? Aleluia. E é esse corpo, é esse irmão, é essa irmã, que nós precisamos cultivar a presença, amando uns aos outros. Irmão, se você tem passado tempos de choro, e você não está conseguindo chorar com a igreja chorar com você, na expressão de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um presbítero, de um líder, de um irmão, você está órfão. Ah, pastor, eu não vou falar com o pastor tem tanta ocupação, e eu estou aqui com esse problema, essa dificuldade, eu estou precisando conversar, chorar. Meu irmão, eu fui moldado, eu gosto de tempo de qualidade. Se um dia você estiver aflito, se um dia você não tiver com quem conversar, irmão, tem aqui o pastor Salim, manda um zap, dá um jeitinho. Eu não vou te julgar, eu só quero te ouvir. Eu queria chorar com você, meu coração é de pastor. Assim como o meu coração, tem muitos corações de homens e mulheres que são pastores. Isso é cultivar a presença, porque a palavra de Deus diz que quando nós amarmos uns aos outros, a presença permanece em nós. Amém, igreja? Então, irmão, acha um grupo para você participar. Irmão, compartilhe a sua vida, compartilhe as suas alegrias, as suas dores, as suas lutas, os seus limites, as suas conquistas, com a igreja, com o corpo de Cristo. Se você não discerne o corpo, você estará trazendo condenação para si mesmo. Discirna, irmão, você faz parte de um corpo, e o Espírito do Senhor está sobre esse corpo, que é a igreja do Senhor. Amém, queridos? Com mãos dadas, vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, nos ensina a cultivar a presença do Senhor em nós, chorando com os que choram, sorrindo com os que estão rindo, Senhor. Oh, em nome de Jesus, vem com uma unção poderosa sobre esta congregação, Senhor, e nos faça, Senhor, nos unir na Tua presença, cultivando a Tua presença em nós, na comunhão, Senhor, na comunhão do Senhor em nós. Nos proteja do maligno, nos guarda unidos assim uns aos outros, nos guarda do mundo, nos guarda do inimigo, nos guarda, Senhor, da nossa carne. Vem, Espírito Santo, e nos reveste, Senhor, deste amor, de fluir em amor, valorizando a presença do meu irmão, valorizando a presença da minha irmã, valorizando a presença do Senhor em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, Pai, seja a Tua bênção sobre esta igreja, no nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.